Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é um vídeo de book haul. É um vídeo para mostrar todos os livros que chegaram aqui na minha casa nas últimas semanas. E tem uma pilhazinha aqui de 17 livros, então não são poucos. Vamos começar. E eu vou começar mostrando alguns livros que eu ganhei de aniversário. Então, no mês de fevereiro, que é o mês do meu aniversário, eu ganhei vários livrinhos incríveis. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que me mandou livros e me entregou livros de aniversário e outros presentes. Mas os livros é o que eu vou mostrar aqui agora, então. E vou começar com essa biografia da Virgínia, que eu ganhei da minha amiga Tami. Virgínia, da Emanuele Favier. É uma biografia publicada pela editora Nós, com tradução da Marcela Vieira. E a Emanuele Favier, ela é uma romancista e poetisa francesa. Ela escreveu outros romances e essa é uma biografia que ela fez então sobre a Virgínia. Estou muito curiosa para ler esse texto. Me parece que é uma biografia sobre os primeiros anos da Virgínia, os primeiros anos de vida dela. Ela foca nesse período da Virgínia, da infância até a adolescência, nessa fase aí meio que inicial da vida. Ai, tô muito feliz, esse livro tá muito bonito, a cor, a capa, tudo muito perfeito, a edição caprichadíssima da editora Nós, né, que eu já comentei para vocês. Eu gosto muito do trabalho deles com a Virgínia, com os diários que estão sendo publicados, ensaios, né, vários textos e obras traduzidas pela Ana Carolina Mesquita. Esse é um texto do francês, então a tradução, como eu disse já para vocês, é da Marcela Vieira, mas tem um texto de orelha da Ana Carolina Mesquita, então, que eu adoro. Tá muito lindo esse livro. Obrigada, Tami. Ganhei da Júlia 2 livrinhos. O da Annie Ernaux, a escrita como faca e outros textos. Eu queria tanto esse livro, fiquei muito curiosa por essa leitura. Eu sou fã do que a Annie Ernaux escreveu até agora. E esse livro estava lá na minha listinha e a Júlia resolveu me dar. E pelo jeito, esse livro, então, ele faz uma reunião dos textos sobre escrita da Annie Ernaux. Inclusive aqui está presente o discurso que ela proferiu quando ela ganhou o Nobel de Literatura em 2022. Tem também entrevista da Annie Ernaux, que ela fala sobre o processo dela de escrita. Tem mais conferências, enfim. Um livro recheado de textos sobre essa que é uma das grandes escritoras, né, da nossa contemporaneidade. Obrigada, Júlia. Publicação da Fósforo, né, maravilhosa, Fósforo. E tradução da Mariana Delfim, direto do francês. Ganhei da Júlia também um livro do Shakespeare, Romeu e Julieta, mais uma peça dessa coleção da Penguin, né? Eu tenho 3 já aqui para ler. Finalmente, não posso reclamar, já tenho vários Shakespeare para ler aqui. Preciso andar esse projetinho de ler Shakespeare, né? E tá muito lindo esse livro aqui. Ele tem tradução e notas do José Francisco Botelho e uma introdução de Adrian Pulli. Muito bonita a capa também, belíssima. É uma das peças mais famosas, né, de Shakespeare. Essas edições Penguin, sempre caprichadas, com muitos textos, com muitas notas. Adoro. Ganhei da minha querida Ana Paula mais um livro, Penguin também, para combinar com o Shakespeare. O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. E mais um com uma capa perfeita. Reparem só. A tradução é do Sérgio Flaxman. Tem vários textos também aqui, uma introdução de Doris Lessing. Um livro mais grossinho, né? Eu tava com curiosidade para ler esse livro, coloquei na minha lista e ganhei da Ana. Espero poder lê-lo em breve e comentar mais com vocês. Eu ganhei do Cris, de aniversário, A Tradição, do Jericó Brown, que eu tô com muita vontade de ler. Ele ganhou o Pulitzer de Poesia, é um escritor estadunidense, e esse livro foi traduzido pela Stephanie Borges, que é uma poeta e tradutora brasileira, publicado pela Círculo de Poemas, nessa ediçãozinha linda. Fiquei muito feliz de ter ganho esse livro do Cris. Será lido em breve. A Tradição, do Jericó Brown, que é um escritor negro estadunidense, que
a orelha tem uma foto do Jericó com uma pequena biografia dele também. O Jericó Brown nasceu em Louisiana, nos Estados Unidos, em 76, recebeu muitos prêmios e bolsas, é professor da Universidade de Emory, em Atlanta, diretor de um programa de escrita criativa na instituição, e em 2020 ele ganhou o prêmio Pulitzer de poesia por A Tradição. Ganhei do Cris também Uma Prosa Apaixonada, da Virginia Woolf. É mais um livro da Virginia nessa coleção da Editora Autêntica, com tradução do Tomás Tadeu. Essa é um pouquinho diferente porque ela tem uma capa dura, sem aquela coberturinha aqui, né? Um pouco diferente das outras edições. Ai, perfeita essa pintura da Virginia, né? Feita pela Vanessa Bell. Coisa linda. Tem textos de pós-fácios, então a organização e a tradução feita pelo Tomás Tadeu, naquele capricho, né? E naquela sensibilidade de sempre do Tomás Tadeu para traduzir os livros da Woolf. E aqui eu achei legal que na apresentação do Tomás Tadeu para esse livro ele diz assim, no comecinho: poesia é poesia e prosa é prosa. É o refrão que Virginia atribui no ensaio Uma Prosa Apaixonada aos que se comprazem em traçar os limites dos diferentes gêneros literários. Mas, excetuando-se certas características convencionais gráficas, como, por exemplo, a alineação, a métrica, a rima e a voz, a distinção entre a prosa literária e a poesia se estreita consideravelmente. Adorei, a Virginia gosta, né, de borrar as fronteiras entre os gêneros. Curiosa por saber o que ela escreveu aqui. Ganhei do Cris também, da Marguerite Yourcenar, A Obra em Negro. Eu li O Tempo, Esse Grande Escultor, que é um livro de ensaios dela, e eu fiquei muito encantada com a escrita dela, com as reflexões que ela traz. E agora eu lerei essa obra aqui, que é um romance ambientado na Europa do século XVI, narra a vida de Zenon, que, renegando sua formação religiosa, abre mão de um futuro estável como membro da igreja para se dedicar a conhecer as profundezas do ser humano, tornando-se médico, alquimista e filósofo. Ao nos remeter à fascinante época entre a Idade Média e o Renascimento, Marguerite retrata com maestria o destino trágico de um homem extraordinário. Publicado pela primeira vez em 1968, o livro rapidamente alcançou grande sucesso, recebendo no mesmo ano o prêmio Fêmina por unanimidade do júri. Essa edição conta com a requintada tradução do poeta Ivan Junqueira. Ganhei da Jenny O Controle, da Natália Borges Polesso. Mais um romance da Natália Polesso que eu lerei. Tô muito ansiosa. Essa edição, olha, tá um primorzinho. Tá muito lindo esse livro. Publicado pela Companhia das Letras, e eu achei que o controle combinou muito com a capa da Virginia. As cores aqui, né, estão muito parecidas. Eu achei maravilhoso. Tô muito feliz com os meus presentinhos de aniversário, muitos livrinhos, muitas leituras, né, boas que vão rolar por aí. Eu ganhei da Denise, do Livros da D, que faz um conteúdo literário ótimo também. Vou deixar o link pro Insta dela aqui na descrição. Esse livro, que é do Goethe, Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister. Eu tava com muita vontade de ler esse livro desde que eu soube que é um dos primeiros romances de formação, se não o primeiro, né, um dos romances que fundam esse gênero do romance de formação. Isso, inclusive, tá escrito aqui na contracapa, com um ponto culminante na história da narrativa. É em termos como esse que George Lukács se refere aos anos de aprendizado de Wilhelm Meister, livro que deu origem ao novo gênero literário, o romance de formação, a mais importante contribuição alemã à literatura mundial. Então, estou muito curiosa, eu gosto muito de romances de formação e é por isso que esse livro foi para minha lista e a Denise resolveu me enviar. Eu fiquei muito feliz. A publicação, a edição foi feita pela Editora 34, tá muito bonita. A tradução é do Nicolino Simone Neto, tem uma apresentação do Marcos Vinícius Mazzari e um pós-fácil do George Lukács. E essa capa tá perfeita, né? Tá muito bonito esse livro. Eu adorei. Muito obrigada, Dê. Tô muito feliz que terei esse livro agora à disposição para encaixar nas minhas leituras, né? Eu também ganhei do Cris, ali final de janeiro, eu acho, fevereiro, 2 livros para complementar as leituras sobre Idade Média, que eu já li, inclusive, o quadrinho,
que é O Nome da Rosa, de Manara com Eco. É a adaptação do Nome da Rosa para os quadrinhos, publicado pela editora Record. Tá muito bonita essa edição, eu adorei fazer essa leitura. Ele adapta 50, mais ou menos metade, né? 50% do Nome da Rosa, do Eco, para os quadrinhos. O traço tá muito bonito. Eu achei, assim, muito bacana fazer essa leitura dos quadrinhos, nesse momento que eu tava lendo, né, O Nome da Rosa no Labaredas, produzindo muitos conteúdos. Esse quadrinho com certeza ajudou muito na minha imersão nesse contexto todo. Quem traduziu foi o Rafael Salomão Ked, esse quadrinho, então, para o português. E eu também ganhei do Cris esse livro que se chama Idade Média, Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior, que é um dos grandes medievalistas brasileiros, publicado pela Brasiliense. É um livro que eu li, reli, trabalhei muitos anos com esse livro, lendo o Xerox, lendo uma cópia, infelizmente, que foi o que eu consegui ter na época da faculdade. E agora o Cris resolveu me enviar esse livro, eu fiquei muito feliz, inclusive relendo vários trechos aqui, usando esse livro para produzir materiais lá para o Labaredas, né, materiais de apoio sobre a nossa leitura do Nome da Rosa. Então foi um presentão. Obrigada, Cris. Muitos livros, muitos presentes. Agora eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu recebi de editoras nas últimas semanas. E vou começar mostrando esse livro que eu recebi da editora Unesp, o último livro da nossa parceria de 2023, que foi maravilhosa. Em 2024 eu acabei não me inscrevendo para essa parceria com a Unesp, porque eu tenho muitos livros deles para ler ainda aqui na minha estante, então eu resolvi dar um tempinho. Mas assim, eu sou apaixonada pelo catálogo da Unesp, recebi muitos clássicos maravilhosos, muitos livros de história que eu amo, e mostrei eles para vocês, né, aqui ao longo do ano nos vídeos de Book Haul. E esse, então, foi o último livro que eu recebi nessa parceria maravilhosa, A Questão Palestina, do Eduardo Said, que eu quero muito ler em breve, justamente para pensar um pouco mais, né, sobre essa questão, sobre a guerra entre Israel e Palestina, sobre esse genocídio, né, que o Estado de Israel também está promovendo contra os palestinos. E aqui o Eduardo Said, ele vai trabalhar todas essas questões. No texto de orelha diz assim: os principais aspectos da vida palestina continuam sendo a expropriação, o exílio, a dispersão, a privação dos direitos civis sob a ocupação militar israelense. E não menos relevante, uma resistência extraordinariamente disseminada e obstinada a essas aflições. É um trecho do Eduardo Said. Aí diz o texto da orelha assim: se é bem verdade que essa realidade descrita por Said em 1992 segue inalterada, a questão palestina não se distingue apenas por sua atualidade. Nesse estudo profundamente documentado, o autor nos apresenta as raízes e os desdobramentos do até hoje inconciliável embate entre esses dois povos, bem como assinala a influência determinante exercida pelo Ocidente nesse conflito. E para a continuidade desse conflito, né, tem muitos interesses envolvidos e eu acho que esse livro é uma leitura fundamental para todo mundo, né, que se interessa em compreender um pouco mais, escrito pelo Eduardo Said, que é um escritor palestino que nasceu em 1935 e faleceu em 2003. Ele foi um notável crítico cultural, trabalhou como professor nas universidades de Columbia, em Harvard, em Yale, e escreveu também outros livros fundamentais, como, por exemplo, Cultura e Imperialismo e Orientalismo. A tradução da questão palestina foi feita pela Sônia Midori e essa edição da Unesp tá caprichada demais, eu super indico para vocês. Recebi da editora Moinhos, minha querida editora Moinhos, também parceira ao longo de 2023, foi maravilhoso ter acesso ao catálogo da Moinhos, e eu recebi um lançamento deles ali do finalzinho do ano, A Dimensão Desconhecida, da Nona Fernandes, com tradução da Silvia Massimini Félix, e eu tô muito curiosa para ler esse lançamento. E eu também recebi
o Space Invaders, da mesma autora, da Nona Fernandes, com tradução da Silvia Félix também, que é um lançamento antigo. Então, fiquei muito feliz, eu vou ler os dois. Eu já comecei a folhear o Space Invaders, que eu pretendo ler primeiro, mas esses dois são livros que eu quero ler em breve, vocês saberão mais sobre isso. E as capinhas, né, os projetos editoriais, a Moinhos arrasa muito. A Nona Fernandes, ela é uma escritora chilena que nasceu em 1971 em Santiago e é atriz e escritora também. Maravilhosa. Muito curiosa para conhecer a literatura dessa autora que é tão aclamada, né? Inclusive, aqui na contracapa tem um comentário da Patti Smith sobre Space Invaders, que diz assim, ó: Space Invaders, de Nona Fernandes, é uma pequena joia de livro, ambientada no Chile de Pinochet. Esse tempo sombrio é narrado à luz da memória da infância, misterioso, mas preciso. Vale a pena mergulhar na linguagem pitoresca e na atmosfera com um quê de sonho de Fernandes. Um livro para se carregar no bolso, para ler e reler. Se a Patti Smith disse, tá dito, né? E eu também quero mostrar para vocês outros dois livrinhos que eu troquei e que eu comprei numa promoção. Esse foi mais um livro de troca, das trocas remanescentes ali do final do ano passado, que eu acabei escolhendo. O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa. Eu falei pra vocês que eu queria ler um livro do Agualusa, eu acho em algum momento, não sei se eu falei aqui, eu falei lá no Instagram, Jaque Livros. Aliás, quem não me acompanha no Instagram, por favor, acompanhem. Lá eu falo muito sobre livros também. O Jaque Livros começou lá e depois veio pra cá, né? E esse livro, então, ele entrou pra minha lista, eu queria muito lê-lo, principalmente depois que a Socorro Acioli contou que ela roubou um personagem desse livro por oração para desaparecer. E o José Eduardo Agualusa, ele é um escritor que nasceu em Angola em 1960 e tem aí muitos livros, né? É um escritor que eu queria conhecer mesmo, então aí indicação da Socorro Acioli, tudo acabou casando para que eu fosse atrás desse livro e eu encontrei no Pátio Livraria e Café e acabei aproveitando um crédito de trocas que eu ainda tinha lá, publicado pela Tusquets Editores. Tá? Muito bonito. Esse livro, ele ganhou o prêmio Impact de Dublin em 2017. Aqui para vocês verem a arte da capa, tá muito bonito mesmo. E eu aproveitei uma promoçãozinha ali em janeiro e acabou demorando semanas para chegar esse livro, mas é O Labor de Sondar, da Lu Menezes, que reúne a poesia dela entre 1977 e 2022. Nessa edição da Círculo de Poemas. Então, mais um livrinho da Círculo de Poemas pra mim. Agora eu tenho 3. Eu não tinha nenhum, aliás, né? Eu ganhei aí um da Esmeralda, o plaquetezinho, aquele da Ana Marques, que eu já li, já comentei aqui com vocês. Aí depois eu ganhei a Tradição do Cris, aniversário agora. E esse daqui eu comprei na promoção. Então, tenho 3 livrinhos já da Círculo de Poemas, que eu fiquei encantada pelo trabalho deles e até então eu não tinha conseguido, né, ter nenhum livro. E a Lu Menezes, ela é uma poeta brasileira que nasceu em 1948 no Maranhão e vive no Rio de Janeiro. Ela fez doutorado em literatura comparada e ela tem vários livros de poesia, é uma poeta importante, né, para a poesia nacional e que eu ainda não conheço, então fiquei com muita vontade de conhecer um pouco da obra poética da Lu Menezes. E agora eu tenho o Labor de Sondar, publicado pela Círculo de Poemas. Tá muito bonito. E foram esses os livros que chegaram por aqui, os livros que eu trouxe para minha casa, que mandaram para minha casa, que me entregaram ao longo dessas últimas semanas. Muito obrigada a todo mundo que me ajuda a nutrir de boas leituras, que me indica, que me envia. Eu fico muito feliz. Eu sempre deixo a minha listinha de desejos aqui na descrição dos vídeos, se vocês quiserem conferir, para ver o que eu tô desejando, para ver se tem algo lá que vocês também querem, para me enviar livros, dá para enviar por lá, inclusive, por essa lista de desejos. E era isso, muito obrigada se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado dessas novidades. Comenta aqui comigo o que vocês querem que eu leia primeiro, o que vocês ficaram mais interessados, se querem que eu faça uma resenha sobre alguns desses livros aqui, o que vocês querem ver resenhados aqui no canal. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, um abraço e até o próximo vídeo.